Nós vamos agora iniciar os desenhos de detalhamento dessa estrutura, iniciando então pelos desenhos de croquis. No menu Desenhos e Listas, em Criar Desenhos, o Tecla consegue criar na área de aço 3 tipos de desenho. Croquis de fabricação, que é um desenho individual, peça por peça. Desenho de conjunto, que são os desenhos com as estruturas, com as peças soldadas, formando os grupos e os conjuntos. E desenho GA, desenho de arranjo geral, que são os desenhos de diagramas de montagem. Esse desenho de forma é específico para a parte de elementos de concreto e a gente não vai abordar aqui nesse treinamento, ok? Pronto, então como que a gente pode iniciar aqui a criação dos desenhos de croquis? Nós vamos dar um zoom aqui na base, na chapa de base. Eu vou selecionar ela. E eu tenho duas opções para criar o desenho de croquis dessa chapa. Eu posso clicar nela, botão direito na tela, criar desenhos, desenho croquis de fabricação, ou então selecionar a peça, criar desenhos, croquis de fabricação. Os dois processos são exatamente iguais, vai aí da maneira com que você achar mais fácil acessar essa ferramenta. Clicando em croquis de fabricação, nós vamos aguardar alguns segundos e aqui embaixo na parte inferior da tela vocês podem ver que ele destacou criação de desenho concluída, um desenho criado corretamente. Então, para que a gente possa visualizar esse desenho, nós vamos clicar no botão Lista de Desenhos. Nós vamos ter aqui uma janela. Se essa janela vier pequena para vocês, vocês podem aqui aumentar ela, deixar ela de um tamanho assim mais adequado. Eu costumo deixar ela quase do tamanho cheio da minha tela para poder ver o máximo possível de informações. Ok? E aqui também ela tem colunas, tem várias colunas essa aba. Se por acaso ela não estiver centralizada aqui, eu costumo também deixar aqui logo no início a barrinha de rolagem, ok? Porque essas informações aqui iniciais são as mais importantes para mim. Então, o que a gente pode observar aqui nessa tela? Ele dá a data de criação desse desenho, a data de modificação vai aparecer quando você abrir e salvar esse desenho, a revisão, ou seja, que revisão esse desenho está, no caso aqui eu não tenho revisão, porque eu acabei de criar ele, o tamanho do formato ou da folha que foi criado para esse desenho de croquis. Geralmente, croquis a gente vai sempre considerar em folha 4, ok? No tipo, é um código para saber que esse é um desenho de croquis. Então, quando aparecer aqui a letra W, vocês já vão identificar que trata-se de um desenho de croquis. Na marca, ele aparece, então, o código da peça, o código de numeração, e standard, que é o estilo de criação do desenho que eu utilizei. Nós vamos falar dos estilos de criação um pouco mais adiante. Então, por enquanto, o que você pode fazer é dar 2 cliques em cima dessa linha, desse nome, ou em qualquer lugar dela, ou então clicar uma vez e vir aqui embaixo no botão Abrir. Pronto. Quando você clicar em Abrir, a janela do Lista de Desenhos vai continuar aberta. Eu costumo ou minimizar ou fechar ela para não atrapalhar. Se você tiver 2 monitores, estiver trabalhando com 2 monitores, eu recomendo que você jogue essa tela para o monitor secundário, ok? Para não ter que estar toda hora abrindo e fechando ela. Isso é um pouco chato e se você não tiver 2 monitores, vai ter que lidar com isso, ok? Se tiver 2, fica muito mais prático. Eu vou fechar aqui para vocês verem. E aqui está, então, o meu desenho automaticamente criado. Eu não fiz nenhum tipo de edição nessa configuração, simplesmente mandei criar o desenho de croquis da chapa. Então, aqui o que vocês têm que entender, na verdade, aqui do Tecla, é que ele tem 2 ambientes de trabalho. Percebam que agora nós estamos num ambiente de desenho. Os menus são diferentes, as ferramentas são diferentes. Você está num modo especial para detalhamento, para geração e edição desses desenhos. Okay? O menu de arquivo também não tem todas aquelas informações e você só vai conseguir voltar para o modelo se você fechar esse desenho no canto superior. Então, se eu fechar ele aqui, vocês vão perceber que ele volta para o modo de modelagem. Aqui está o modo de modelagem, novamente com os tradicionais menus que a gente já vinha trabalhando, aço, concreto. Então, voltando lá em desenhos e listas, clicando em listas de desenho, dando 2 cliques aqui, abrindo o desenho, eu posso fechar ele clicando nesse X, e vocês podem ver já que o desenho voltou a aparecer na tela. Não é possível abrir mais de um desenho ao mesmo tempo. Sempre que você quiser abrir um desenho novo, você vai ter que fechar esse desenho que já estava aberto. Por exemplo, eu vou fechar aqui e eu vou criar o desenho de mais uma chapa aqui no meu modelo. Então, eu vou escolher essa chapa aqui de dentro. Vamos girar aqui, que é um pouquinho mais complexa.
Então, selecionei ela, botão direito, criar desenhos, croquis de fabricação. Novamente a mensagem aqui embaixo volta a aparecer, um desenho criado corretamente. Lista de desenhos. E agora nós temos a peça de número 65, que foi criada o desenho de croquis dela. Vamos abrir. Fecho aqui a lista de desenhos. E aqui eu tenho um outro croquis de outra chapa também, totalmente cru, sem nenhum tipo de edição. Vocês podem ver aqui que algumas coisinhas a gente vai aprender a editar logo, logo. Mas o importante é que vocês entendam que se eu quiser agora ir para o próximo desenho, eu tenho duas opções, né? Se eu quiser voltar para o desenho 6, eu posso vir em lista de desenhos de novo e dar 2 cliques no desenho 6. Fecho, aqui está o desenho 6. Se eu quiser voltar para o 65, abro a lista de desenhos e volto para o 65. Okay? Ou então, uma maneira que eu costumo muito utilizar, que é o anterior e o próximo. Então, esses dois botõezinhos aqui na parte superior da tela, tem até um atalho para eles, é Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. Então, por exemplo, se eu quiser voltar para o desenho 6, eu clico no anterior. Se eu quiser ir para o próximo, eu clico em próximo. Okay? Se eu clicar em próximo de novo, ele vai me dar um aviso dizendo que ele já está no final da lista. O que é essa lista? É justamente a lista de desenhos. Então, se eu voltar aqui, percebam que o 65 é o último, não tem mais nenhum desenho. Então, se eu mandar para o próximo, ele vai dizer, olha, não tem próximo, eu vou levar você para o primeiro desenho da lista. Ok, sim. Pronto, e a gente volta. A mesma coisa se você estiver no primeiro desenho da lista e clicar em anterior. Ele vai dizer que você já está no princípio da lista e você vai ir para o último desenho. Ok? Então, essas são maneiras de você gerenciar. Você pode saber também em que desenho que você está aqui na parte superior da tela. Nós temos ali o número 65 e a letra W indicada. Significa que é um croquis, realmente. Ou então, você pode também consultar, se você tiver no desenho, a legenda. Aqui na parte inferior, a gente percebe que nós temos uma legenda, um carimbo, com as informações sobre essa peça. Tá? Nós também vamos aprender a trocar essa legenda, escolher um outro modelo, mas aqui vocês já podem ver que ele traz o código, ele traz o material, o tamanho, o material, a quantidade de vezes que essa chapa existe no modelo, então 17 vezes tem essa chapa, comprimento, área, peso, tá? Todas as informações. Aqui na parte de baixo também tem algumas outras informações importantes que a gente vai ver mais adiante também, como a escala, a revisão, o número do projeto, o nome do projeto. Temos também aqui uma tabelinha que vem por padrão dizendo quantas vezes eu vou ter essa chapa em cada um dos conjuntos. Então aqui a gente tem as quantidades unitárias e também as o conjunto a qual pertence cada uma dessas quantidades. Certo? Então, tudo isso que vocês estão vendo na tela, pessoal, é customizável, é editável, você pode deixar com a cara que você quiser.